Continuaremos com o assunto cônicas. Hoje veremos a elipse. Só para lembrar, esse material está baseado no nosso livro-texto do Geometria Analítica do Alfredo Steinbruch, capítulo 7. A definição de lugar geométrico da elipse é a seguinte. Vamos começar fixando dois pontos fixos, os quais eu vou chamar de F1 e F2, e eu vou tomar uma corda de comprimento 2A. Então, a elipse vai ser o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a esses dois pontos fixos vai ser sempre constante, ou seja, vai ser o tamanho dessa corda igual a 2A. Quais são os pontos que satisfazem essa propriedade? Bom, então vamos ver quais são esses pontos que têm essa definição de lugar geométrico. Vamos ver que figura descrevem no plano esses pontos com essa propriedade. Então, vamos continuar fixados aqui o ponto F1, o ponto F2, com essa corda de tamanho 2A. Eu vou considerar aqui que a distância de F1 até F2 é dada por 2 vezes C. Então, esticando essa corda, a gente já consegue marcar aqui um primeiro ponto que tem essa propriedade, onde esse ponto aqui está sendo o ponto médio dessa corda aqui, certo? À medida que a gente vai esticando essa corda, ele vai ir marcando em uma folha de papel, por exemplo, os pontos determinados pela posição em que você estica essa corda, você vai descrevendo no plano essa figura aqui, essa curva em azul, tá? Então, todos esses pontos nessa curva em azul, eles têm a soma da distância até o ponto F1 e até o ponto F2 sempre constante, ou seja, sempre o tamanho da nossa corda 2A. Então, observem que ao voltar ao ponto inicial, você descreveu essa curva aqui em azul, que é o que nós chamamos então de elipse. Todos esses pontos azuis aqui têm então a propriedade de que a soma das distâncias até o ponto 1, até o ponto F1 e até o ponto F2 é sempre o tamanho dessa corda igual a 2A. Então, na aula de hoje, nós estudaremos essa elipse, veremos qual é a sua equação reduzida, considerando então em que o centro pode estar na origem ou não, tá bom? Então vamos definir os seus principais elementos para que a gente possa então estar escrevendo a equação reduzida dessa elipse. Então o ponto F1 e o ponto F2 nesse caso eles são dados, que é o que a gente vai chamar de foco dessa elipse. E a distância desse ponto F1 até esse ponto F2 nós vamos chamar de 2C, onde 2C é uma constante, onde C é uma constante e A também é uma constante, né? São dois números reais, tais que a gente vai considerar aqui que o valor de A é maior que o valor de C, tá? Então, todos os pontos P, tais que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é igual a 2A, então descrevem a nossa elipse como eu acabei de mostrar na animação anterior, tá? Então, esse comprimento aqui vai estar sempre fixo ao tamanho da nossa corda e vale 2A, certo? Então, aqui, para a gente se acostumando com os elementos da elipse, né? Então, nós vamos ter o ponto F1 e o ponto F2, serão os focos. A nossa elipse, ela possui 4 vértices, são os pontos extremos dela, tá? Então, aqui o A1 e o A2, a gente fala que é o eixo maior, certo? Então, o eixo maior aqui é o segmento que vai de A1 até A2. E o eixo menor é o segmento que vai de B1 até B2, portanto, B1 e B2 são os vértices do eixo menor. Então, a gente tem dois vértices no eixo maior e dois vértices no eixo maior. A distância focal é aquela distância que a gente fixou inicialmente, que vai do foco F1 até o foco F2. Então, a distância focal é a distância de foco a foco. O centro da nossa elipse é sempre o ponto médio do segmento que une os dois focos, tá bom? Então, o centro divide o segmento de F1 até F2 em duas partes iguais, portanto, ele vai ter comprimento 2C, C para cada lado. Então, certo, e o outro elemento que faltou aqui é a excentricidade, que é a razão de C por A, certo? Então, isso aqui vai falar o quão achatado ou menos achatado é a sua elipse.
Vou destacar aqui que como esse ponto, o centro divide, então, o eixo maior em dois segmentos iguais, então o ponto B1 aqui, ele é simétrico em relação aos dois vértices, certo? Então, se você considerar aqui esse triângulo que vai do centro até o eixo maior, o eixo menor B1 e até o foco aqui F2, por exemplo, a gente tem um triângulo retângulo nesse caso. Então, a gente sabe que no triângulo retângulo é válido a relação do teorema de Pitágoras. Então, aqui a gente tem essa relação a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado, onde b é a distância do eixo menor, é o tamanho do eixo menor, e c é o metade do tamanho da distância focal, certo? Então, b é o eixo menor e c vem da distância focal. Então, nesse caso aqui, a gente, por ter a ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado, o a vai ser sempre maior que b e o a é sempre maior que c, porque aqui nesse caso o B e o C são positivos, tá bom? Essa relação de teorema de Pitágoras aqui, ela vai ser bastante útil no desenvolvimento de vários exercícios. Então, eu sugiro que vocês se lembrem que é sempre possível essa representação desse triângulo retângulo em uma elipse. Então, como eu comentei com vocês, o nosso intuito aqui é escrever a equação geral da elipse. Vamos considerar, então, dois casos, né? O caso em que o centro está na origem, mas que o foco pode estar ou no eixo X ou no eixo Y. Depois, quando a gente já tiver feito esses dois casos, a gente generaliza em que o centro possa estar em um ponto qualquer do plano XY. Então, vamos lá para o primeiro caso, ou seja, o foco está no eixo X, tá? Então, nesse caso aqui, observem que, como a gente tem aqui a distância do tamanho do eixo menor igual a B, né? Então, esse tamanho aqui vale B, um dos vértices aqui do eixo menor. E a gente tem, então, que a distância de A1 até A2 vale 2A, porque nós fixamos esse tamanho. Então, a distância de centro até o vértice vale sempre A, tá? Então, é sempre importante lembrar essa relação aqui. E como nós estamos tomando a distância focal igual a 2C, então, por estarmos considerando o centro na origem, então eu tenho C para cada lado. Portanto, um foco vai estar em C e 0 e o outro foco em menos C e 0. E aí, pela definição de lugar geométrico da nossa elipse, a gente sabe que para um ponto P qualquer pertencer à nossa elipse, a curva da elipse, a soma das distâncias de P até o primeiro foco e até o segundo foco deve ser sempre 2A. Então, escrevendo que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 igual a 2A, ou equivalentemente, né, o tamanho do segmento PF1 mais o tamanho do segmento PF2 igual a 2A, como a gente já aprendeu como calcular a distância. Fazendo as substituições aqui pelas coordenadas, eu vou tomar P de coordenada XY, o foco, então, como a gente viu, tem componente menos C e 0, e o foco F2, componente C e 0. Então, substituindo na fórmula do módulo aqui da distância, a gente já sabe que a distância entre dois pontos, ou tamanho do segmento, é raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Então, fazendo as substituições devidas aqui, fazendo, então, F1P, que é ponto final menos inicial, então vai ficar x menos menos c e y menos 0 aqui na primeira. E depois, F2 x menos c e y menos 0, certo? Tudo isso aqui igual a 2A. Trabalhando essa equação aqui, né, eu joguei essa raiz quadrada aqui para o outro lado. Vou elevar ao quadrado dos dois lados para extrair essa raiz aqui. Então, vou eliminar esse radical do lado esquerdo e vou aplicar o produto notável aqui do lado direito. Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte forma. Então, eliminando aqui, só sobrou o que tinha dentro da raiz do lado esquerdo, e aqui ficou o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, também eliminei a raiz do segundo aqui. Fazendo operações aqui com os elementos que são iguais, né? Por exemplo, aqui eu posso cancelar x quadrado com esse x quadrado, y quadrado com esse y quadrado e assim por diante. E agrupando os demais elementos, a gente chega nessa relação. 4a raiz quadrada
x quadrado mais y quadrado menos 2cx mais c ao quadrado igual a 4a ao quadrado menos 4cx. Novamente, vou elevar ao quadrado aqui, né, nessa expressão. Se eu levar ao quadrado dos dois lados de novo, eu consigo eliminar essa raiz quadrada aqui. Então, fazendo isso, a gente tem essa relação aqui, fazendo essa distributiva e observando os elementos em comum também. A gente pode cancelar esse elemento aqui com esse elemento e sobra essa equação aqui, ax ao quadrado menos cx quadrado mais a ao quadrado y igual a quarta menos a ao quadrado. Vou colocar o x quadrado em evidência nessa expressão aqui do lado esquerdo e vou colocar o a ao quadrado em evidência aqui do lado direito. Então, essa expressão pode ser reescrita dessa forma aqui, certo? Vou copiar essa expressão aqui, ficou desse jeito, né? Então, reescrevendo, lembrando que vale aquele teorema de Pitágoras ali no triângulo retângulo dentro, inscrito ali no centro da nossa elipse. Então, se a gente tem a ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado, então a menos c ao quadrado é igual a b ao quadrado. Então, no lugar desse a ao quadrado menos c ao quadrado que aparece aqui dos dois lados da nossa expressão, eu vou substituir por b ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa expressão, b ao quadrado x ao quadrado, copio a quadrado y ao quadrado, a ao quadrado, e aqui eu substituo por b ao quadrado também. Tá? Como nós estamos assumindo que a é positivo e b é positivo, então a ao quadrado, b ao quadrado é diferente de zero. Então, eu posso fazer a divisão por esses dois elementos dos dois lados da minha expressão. Portanto, fazendo essa divisão, eu posso reescrever, então, essa relação na forma x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Então, aqui nós chegamos numa expressão que todos os pontos P de componente xy que estão nessa elipse de distância focal 2C e eixo maior 2A, tá? Ou seja, essa é a equação reduzida da elipse que a gente estava procurando. Então, a partir de agora, quando a gente quiser se referir a um ponto dessa elipse, nós vamos considerar, então, essa equação, tá? Só vou fazer uma observação aqui com relação a esse termo A e esse termo B, tá? Então, como eu comentei com vocês, o A, a gente tomou o A sempre maior que C, lá quando a gente construiu, portanto, o A aqui também vai ser maior que B pela relação do teorema de Pitágoras, né? Observe que ele é a hipotenusa ali daquele triângulo, então a hipotenusa é sempre maior que esses catetos, certo? E aquilo ali vai nos permitir, então, deduzir a partir dessa equação se a nossa elipse ela está com o eixo maior no eixo x ou no eixo y, como eu já vou observar para vocês, tá bom? Então, ó, não se esqueçam que quando, então, o eixo maior estiver sobre o eixo dos y, o foco, então, vai estar em cima do eixo y, né, nesse caso, e o eixo maior em cima do eixo y. Nesse caso, a nossa equação da elipse, ela vai ser x quadrado por b ao quadrado mais y ao quadrado por a ao quadrado igual a 1. Vou voltar o slide anterior só para vocês compararem. No primeiro caso, quando os focos estão em cima do eixo x, a equação é x quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido pelo b ao quadrado, certo? Focos no eixo x. Quando os focos estão no eixo y, ou seja, eixo maior no eixo y, a nossa equação, então, ela é da forma x quadrado por b quadrado mais y ao quadrado por a ao quadrado igual a 1. Não se esqueçam aqui que a gente está considerando sempre o a maior que b. Então, o elemento maior aqui nessa expressão é que vai dizer para você se a sua elipse tem focos em cima do eixo y ou em cima do eixo x, certo? Então, como eu tinha comentado, né, por essa relação do teorema de Pitágoras, o a sempre maior que b, né? Ou seja, se na equação da elipse o número a ao quadrado é o denominador de x ao quadrado, então é porque o eixo maior está em cima do eixo x, os focos vão estar em cima do eixo x. Caso contrário, se o a ao quadrado está dividindo o y ao quadrado, é porque a sua elipse vai estar, então, no eixo y, certo? Então, x quadrado por a quadrado, eixo maior no eixo x. Focos, portanto, no eixo x.
Se é y ao quadrado dividido por a ao quadrado, portanto, eixo maior no eixo y, certo? O valor maior sempre vai mandar no eixo. Mas não se preocupem, porque quando você pensa em determinar os zeros da equação, isso fica bem claro. Vejamos esse exemplo aqui, olha. Vamos considerar a equação reduzida da elipse, x² por 3² mais y² por 2² igual a 1, tá? Então, o ao quadrado nesse caso é o 3, certo? O 3 ao quadrado aqui é o maior denominador aqui. Portanto, eu já sei, já espero que a minha elipse, ela tenha um eixo maior no eixo x e os focos também estarão em cima do eixo x. Para determinar, então, esses vértices, né? O vértice do eixo maior e os vértices do eixo menor, o que a gente pode fazer é determinar em cima da nossa equação ali os interceptos, ou seja, no eixo x, um ponto tem coordenadas y iguais a 0, e em cima do eixo y, um ponto tem coordenadas x igual a 0. Então, fazendo y igual a 0 nessa equação, a gente tem que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, portanto, x igual a mais ou menos 3 são os vértices do eixo maior. Fazendo a mesma interpretação no eixo y, a gente tem então que x é igual a 0. Substituindo na equação da nossa elipse, a gente tem então que y é mais ou menos 2. Então, y mais ou menos 2 vai nos dar os vértices no eixo menor, né? Então, aqui eu já tenho uma boa representação da minha elipse, certo? Então, mesmo sem saber se ela era dessa forma ou dessa forma, né? Se eu não me lembro que o a ao quadrado maior ele está sempre indicando esse eixo, quando você faz esses interceptos aqui, ele te informa. E aí, para determinar o foco, o que a gente faz é aplicar aquela relação do teorema de Pitágoras. A gente sabe que vale a ao quadrado igual a b quadrado mais c ao quadrado. Então, essa relação aqui vai ser sempre útil para você determinar os focos da sua elipse, tá bom? Então, a gente tem aqui o valor de A igual a 3 e o valor de B igual a 2, certo? Então, substituindo em A e B igual a 3 e 2 aqui nessa equação, a gente tem que o C é, então, mais ou menos raiz de 5. Lembrando que o nosso foco é sempre, então, dado por menos C e 0, e C e 0, certo? Portanto, aqui em menos raiz de 5 e mais raiz de 5, a gente tem, então, os focos dessa elipse, certo? Vou alterar um pouquinho o exemplo que a gente tinha aqui. Eu tinha x² por 3², y² por 2². Agora, eu vou inverter. Eu vou fazer x² por 2² e y² por 3². Então, agora a situação mudou um pouquinho, bem parecida, só que agora os eixos maiores estão... o eixo maior está no eixo y, tá bom? Achando os interceptos da mesma forma, a gente marca ali o vértice do eixo maior e o vértice do eixo menor em x igual a mais ou menos 2 e y igual a mais ou menos 3. Para determinar os focos, a gente também usa a relação de teorema de Pitágoras, aqui a gente tem os mesmos resultados. Portanto, C igual a mais ou menos raiz de 5, a gente tem os dois focos ali dessa elipse, tá bom? Agora eu vou colocar um exemplo em que ela não está da forma explícita, ela não está na forma reduzida. Lembrando que a nossa forma reduzida, ela sempre aparece igual a 1 desse lado. Então, como não aparece igual a 1, aqui a gente tem igual a 225, a gente vai fazer aparecer o 1 do lado de cá. Como que a gente pode fazer aqui aparecer 1 do lado direito? Então, a gente vai dividir a nossa equação inteira por 225. Né? Então, dividindo a equação inteira por 225, se torna igual a 1 lá do lado direito, tá? Observe que esse 9 que estava multiplicando lá em cima, eu passei ele dividindo aqui embaixo só para poder aparecer a expressão a quadrado e b ao quadrado aqui, certo? O x² e y² aparecem sozinhos lá em cima na forma reduzida, tá? Então, fazendo aqui 225 por 9, eu tenho igual a 25, e 225 por 25 eu tenho igual a 9. Lembrando, 25 é 5 ao quadrado e 9 é 3 ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa equação dessa forma. Então, agora ficou fácil, já consigo identificar o valor de A, o valor de B, então A igual a 5 e B igual a 3. Substituindo na relação do teorema de Pitágoras, eu encontro o valor de C e consigo marcar o foco. Portanto, a minha equação, né, por estar com o elemento maior dividindo o x², então ela tem eixo maior,
no eixo x. Mas se você não se lembra disso, faça y igual a zero, ache os interceptos em x, faça x igual a zero e ache os interceptos no eixo y, sem problemas, tá? Então, aqui substituindo no teorema de Pitágoras, a gente vai achar que C é igual a 4, portanto, os focos aqui em mais ou menos 4, certo? Em menos 4 e 0 e 4 e 0, a gente tem aqui, então, os dois focos. Para determinar a excentricidade é a razão de C dividido por A. A gente acabou de achar o valor de C igual a 4 e o valor de A era dado igual a 5. Portanto, a excentricidade vale 4/5. Ela está medindo aqui a razão do achatamento dessa sua elipse. Mais um exemplo, 4x² mais y² igual a 16. Um exemplo bem parecido com o anterior, ela não está na forma reduzida, então vocês vão dividir a equação inteira por 16, transformar igual a 1. Então, você tem o valor de A igual a 2, o valor de B igual a 4. Então, agora, a nossa elipse, ela tem eixo maior no eixo Y, certo? Então, substituindo os valores de A e B na relação do teorema de Pitágoras, nós encontramos C igual a raiz de 12, portanto, eu posso já representar os focos em mais ou menos raiz de 12 agora no eixo Y, porque o denominador maior agora está no eixo Y, certo? E aqui a gente tem a excentricidade igual a 12 por 2. Esse exemplo aqui eu coloquei x² mais y² menos 9 igual a 0, né? Trabalhando também a equação, dividindo por 9, a gente tem x² por 3² e y² por 9, certo? Então, observem que nesse caso aqui, a gente tem, na verdade, a nossa elipse é um círculo, certo? Porque a gente tem aqui o valor de A igual a B igual a 3. Então, na verdade, a gente tem uma equação x² mais y² igual a 3 ao quadrado, por exemplo. Ou seja, a equação do círculo centrado na origem e raio 3, certo? Observem que nesse caso, quando a gente substitui o A e o B iguais na equação do teorema de Pitágoras, a gente observa que o C é igual a 0. Então, se o C é igual a 0, os focos dessa elipse são 0, 0, certo? Ou seja, os dois focos e a gente está tomando A maior que C. Então, esse valor aqui vai ser, no máximo, então, todo círculo, na verdade, perto de 1, na verdade, certo? Nunca vai atingir o valor 1. Então, quando a gente tem lá no extremo E igual a 0, é porque a gente tem, então, o círculo, como a gente acabou de ver no exemplo anterior, tá? Nesse exemplo aqui, ao invés de partir da equação, né? Todos os exemplos anteriores eu já dei a equação e você fez o gráfico. Nesse exemplo aqui eu vou dar alguns elementos. Então, vamos determinar a equação da elipse, que tem centro na origem e que tem um foco no ponto 3 e 0 e que a medida do eixo maior é igual a 8, tá? Então, vamos começar marcando esses elementos. Então, a gente tem ali que um dos focos é o ponto 3 e 0. Então, a gente sabe que os focos estão sempre no mesmo eixo. Se eu marquei um foco aqui no 3 e 0, é porque o outro foco vai estar lá em menos 3 e 0. A nossa distância focal, ela vale 2c, então o nosso valor de c aqui já é dado igual a 3. A medida do eixo maior é aquela medida que dá o tamanho lá, o vértice do eixo maior, né? O tamanho do eixo maior da sua elipse. Então, nesse caso aqui, eu já sei que o tamanho do meu eixo maior é igual a 8, portanto,
esse tamanho aqui inteiro é 8, portanto, eu vou dividir por 2, que ela está com o centro na origem, então, eu tenho os vértices em 4 e menos 4, ou seja, 2A igual a 8, A igual a 4. Então, portanto, aqui, o vértice está em 4 e menos 4. Se você tem o valor de A e tem o valor de C, você consegue achar o eixo menor, né? Então, o eixo menor, nesse caso, você pode aplicar a relação do teorema de Pitágoras, já que você tem o A e o C, você acha, então, que o seu B é igual, mais ou menos, raiz de 7, você tem ali. Bom, agora, se você já tem o A, você já tem o B, você já pode escrever, então, a sua equação reduzida. Então, x por A ao quadrado, porque o eixo maior está no A ao quadrado, portanto, a nossa equação, nesse exemplo, ela é da forma x² por 4 ao quadrado mais y ao quadrado por 7. Lembrando que aqui, b ao quadrado já é igual a 7, então o b é mais ou menos a raiz de 7. Observem que eu não coloquei aqui a raiz, porque eu já deixei o termo b ao quadrado, tá bom? Vou deixar esses exercícios aqui para vocês praticarem. Todos esses exercícios aqui consideram, então, as elipses com centros na origem. E agora eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o caso quando a nossa elipse estiver, então, com um eixo fora, quando tiver o centro fora do 0, 0, certo? Então, a nossa elipse vai estar transladada, ou seja, o centro não é mais o 0, 0. O centro dela vai ser um ponto HK qualquer aqui no plano XY. Então, como que vai ficar, então, a equação dessa elipse transladada? Então, vamos considerar dois casos, né? Observem que aqui nesse primeiro caso, o eixo maior, ele é paralelo ao eixo x. No segundo caso, o eixo maior, ele é paralelo ao eixo y. Então, a gente vai separar os dois casos aqui também. Vamos considerar primeiro o caso em que o eixo maior é paralelo ao eixo do x. Então, nesse caso, a gente já viu que quando o centro da elipse está na origem, a nossa equação é do tipo x² por a ao quadrado mais y ao quadrado por b ao quadrado. Ou seja, né? Quando está no eixo x, o a ao quadrado está sempre dividindo o x². Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é, agora, só alterar o nosso... Não deu para copiar aqui, acho que no próximo slide já tem. É copiar, então, alterar o nosso centro. Aqui a gente tinha, então, x menos 0 ao quadrado e y menos 0 ao quadrado. Só que agora a gente não está mais no zero, né? Então, eu vou fazer x menos h ao quadrado e y menos k ao quadrado, certo? Ou seja, só extrair a componente do vértice aqui. A ideia é a mesma quando a gente fez para a parábola. A gente faz uma mudança de variável fazendo a translação do eixo. Aqui eu não vou fazer isso, mas já é possível ter esse entendimento, tá? E aí a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado na hora de escrever os elementos. Então, o foco F1 e o foco F2, por exemplo, eles vão ter componentes... deixa eu arrumar aqui que tem um sinal de igual sobrando aqui, ó. Eles vão ter componentes igual a H menos C e K, e H mais C e K. Mas isso é fácil de observar aqui geometricamente, isso fica mais fácil de ver. Então, se o nosso centro é H e K, a nossa distância focal é sempre 2C, certo? Sempre 2C, então C para cada lado. Então, a partir de H, eu vou fazer H mais C e H menos C. Então, a partir do centro, eu volto o tamanho C e caminho para frente o tamanho C também. Portanto, o foco, ele continua em cima do nosso eixo. O nosso eixo, ele está ali na altura y igual a k. Então, tá nessa reta aqui, y igual a k. Então, o y desse foco é sempre k. Então, a partir do centro, eu caminho para a esquerda. Então, vai ficar H menos C e K, à direita, à esquerda, e à direita eu somo mais C unidades. Somei C unidades para a direita. Portanto, esse foco F2 vai ser H mais C na altura K também. Para determinar os vértices, a ideia é a mesma. Você vai andar A unidades para a direita para determinar o eixo maior, A unidades para a esquerda para determinar o outro eixo maior.
E para achar o eixo menor, você sobe b unidades e desce b unidades, tá bom? E aí a equação nesse caso, ela é x menos h ao quadrado, y menos k ao quadrado. É o a ao quadrado dividindo, então, o elemento x aqui. Quando a gente troca para o eixo maior sendo paralelo agora ao eixo y, a equação, então, fica na forma, ela fica na forma em que o a ao quadrado, ele parece dividindo a parcela em y, tá? E os elementos aqui, da mesma forma, a gente identifica. O centro é o h e o k. Agora, o eixo maior está paralelo ao eixo y, então os focos estão sempre no eixo maior. Então, a partir do centro, a distância focal é sempre 2c. Então, vou subir c unidade, portanto, k mais c. E vou descer c unidades, portanto, k menos c. E o x está fixo em h, lembrando aqui que o eixo maior, ele está passando pelo ponto H e K, portanto, aqui a reta X igual a H, tá? Então, aqui a gente tem os dois focos, portanto, em H, K mais C e H, K menos C. Da mesma forma, a gente determina os vértices. Eu vou somar a partir do centro A unidades para achar o eixo maior, e subtrair A unidades para achar o outro vértice. Para achar os vértices menores, a gente soma B unidade e subtrai B unidades, então, a partir do centro. A ideia é a mesma, só que agora você não está no 0, 0, tá bom? Então, nesse exemplo, vamos considerar que a gente queira, então, esboçar o gráfico da elipse, determinar o centro, os focos e os vértices para a elipse de equação x menos 2 ao quadrado por 16 mais y mais 3 ao quadrado por 9 igual a 1. Então, observem que aqui a gente tem, então, um centro igual a 2 e menos 3. A gente tem aqui, então, o nosso A igual a 4 e o nosso B igual a 3. Portanto, a nossa elipse, ela tem um eixo maior paralelo ao eixo X, com o centro em 2 e menos 3. Então, vamos começar marcando esse elemento, mas antes disso, vamos determinar também o valor de C. Substituindo A igual a 4 e B igual a 3 na relação do teorema de Pitágoras, a gente tem também o C igual a mais ou menos a raiz de 7, tá bom? Então, marcando aqui o nosso centro em 2 e menos 3, a gente tem que o eixo maior passa por esse centro aqui numa reta paralela ao eixo X, porque o nosso A ao quadrado é o elemento que está dividindo o X aqui, é o maior elemento. Então, a gente sabe que a partir do centro, A unidades para a direita, a gente vai ter o eixo maior. B unidades para cima, a gente vai ter o eixo menor. B unidades para baixo, a gente tem o outro eixo, tá bom? Então, aqui a gente já tem os vértices da nossa elipse. Então, 2 mais 4 vai dar aqui o vértice maior em 6 e menos 3. E voltando também 4 unidades a partir do centro para a esquerda, a gente tem o outro vértice, então, em menos 2 e menos 3. Então, o outro vértice aqui do eixo menor está a partir do centro aqui, menos 3, vou somar 2 unidades. 3 unidades, né? O B é igual a 3. Vou somar 3 unidades, então vai dar aqui exatamente em cima do y igual a 0. Portanto, aqui no 2... no 0 e 2, no 2 e 0. Desço 3 unidades, B unidades, né? Então, eu alcanço o eixo menor aqui em menos 3 que vai dar menos 6. Para determinar o centro, então, eu vou somar a partir do ponto central aqui, que é o 2 e menos 3, eu vou caminhar a raiz de 7 unidades para a direita aqui. Então, eu vou ter 2 mais 2 raiz de 7, um foco, e lá do outro lado eu não marquei aqui, mas você consegue marcar lá do outro lado, 2 menos raiz de 7 o outro foco, tá bom? Então, eu não escrevi aqui, mas fica registrado aqui o foco em 2 mais raiz de 7 em x e menos 3 em y, tá?
Mais um exemplo com um eixo transladado, agora eu quero determinar a equação da elipse, cujo eixo maior é paralelo ao eixo dos y, e o centro é em 4 menos 2, e a excentricidade vale meio, e o eixo menor tem medida 6. Então, comecem sempre fazendo um esboço do seu gráfico, marcando os elementos já informados, e a partir desses elementos informados, você vai equacionando para determinar os demais. Então, aqui a gente tem o centro, né? Por falar que o eixo maior é paralelo ao eixo dos y, então eu já sei que a minha elipse vai ter um gráfico dessa forma. Lembrando que o nosso centro aqui é em HK, portanto, o nosso H é 4 e o nosso K é menos 2, certo? Então, a nossa equação vai ser dessa forma, x por b ao quadrado e y por a ao quadrado, porque foi dado a informação que o eixo maior é paralelo ao eixo dos y. Então, extraindo aqui a h igual a 4 e k igual a menos 2, eu ainda não sei o valor de a e o valor de b com essas informações, mas se a gente trabalhar um pouquinho mais, a gente consegue determinar, tá bom? O eixo menor, ele tem medida igual, o eixo menor tem medida igual a 6. Então, o eixo menor, ele é dado pelo tamanho 2b. Então, ele tem b para cada lado. Então, 2 vezes b é igual a 6. Então, se 2b é igual a 6, é porque b é igual a 3. Então, a gente tem aqui já determinado o valor de b. Então, agora a gente só falta determinar o valor de a. Bom, a excentricidade também foi dada, a excentricidade vale meio. E a excentricidade, a gente sabe que a excentricidade, ela é C sobre A, tá bom? Então, lembrando que o valor 2b igual a 6, ele vem aqui do tamanho do eixo maior, certo? Então, o eixo maior vale sempre 2b. É o menor, eu marquei errado, só um minuto. Pronto, 2b aqui então é o eixo menor, tá? 2b é igual a 6, portanto, b é igual a 3. Então, 3 para cada lado aqui a partir desse centro, tá? A excentricidade também foi dada. A excentricidade é C sobre A é igual a meio. Então, a gente tem que C sobre A é igual a meio ou C igual a sobre B. Posso escrever assim também. Pela relação do teorema de Pitágoras, substituindo então aqui, eu já tenho o valor de B, substituir o valor de B igual a 3. E aqui, como a gente tem ainda uma equação com duas variáveis, a equação está em A e em C. Então, eu teria dificuldade de trabalhar essa equação com duas variáveis. Mas, pela informação de que excentricidade é meio, a gente tem então que C é A sobre 2. Então, eu vou isolar o C aqui, A sobre 2, e substituir aqui, a gente fica com uma equação só em A, né? Então, resolvendo essa equação aqui só em A, a gente tem então que o A é mais ou menos raiz de 12. Então, agora eu já tenho o A, eu já tenho o B, posso, então, voltar aqui substituindo o meu valor de A nessa expressão e tenho também o valor de C, então eu também consigo marcar o foco ali, tá bom? Portanto, se eu já tenho A e já tenho B, a minha equação é x² menos x menos 4 ao quadrado por 9 e y mais 2 ao quadrado por 12 igual a 1 é a equação reduzida dessa elipse. Então, agora podemos marcar o nosso gráfico, né? Lembrando que o nosso eixo maior passa sempre pelo centro e ele foi falado que é paralelo aqui o eixo dos y, por isso que a gente acabou colocando o maior aqui na divisão por y. Então, eu marco o centro. O nosso centro foi dado em 4 e menos 2, então x igual a 4, y igual a menos 2, eu marco esse centro, e aí eu tenho a minha elipse aqui, certo? Lembrando que eu tenho B unidades para a direita aqui a partir do centro, eu alcanço o vértice menor, subindo C unidades eu alcanço o centro, e subindo A unidades eu vou alcançar o vértice, tá bom? O vértice maior. Portanto, a gente achou aqui que o nosso C é raiz de 12, então, se eu descer o C raiz de 12 sobre 2. Então, se eu descer a partir do centro raiz de 12 sobre 2 unidades, eu alcanço um foco, e se eu subir raiz de 12 sobre 2 unidades, eu vou alcançar outro foco.
Então, eu vou somar aqui menos 2 mais 12 raiz de 2 e subtrair também para alcançar o foco. E para alcançar o vértice, eu vou somar o A. O A é raiz de 12. Então, eu vou fazer menos 2 mais raiz de 12 para achar o vértice do eixo maior. E vou subtrair menos raiz de 12 aqui a partir do centro para achar o outro vértice do eixo maior. Para achar o vértice do eixo menor, eu vou somar o B, que é 3 unidades. Então, vai ficar 4 mais 3, 7 unidades aqui. Eu tenho em 7 aqui desse lado, e 4 menos 3 vai dar 1 aqui, eu não marquei, mas é o 1 aqui desse lado, tá bom? Então, tá joia. Ah, outra coisa, você também pode desenvolver esses quadrados aqui e escrever a sua equação não na forma reduzida, mas na forma explícita. Então, sempre a equação, a elipse também pode ser representada na forma, explícita. Observem que aqui, ó, se você for olhar para a equação na forma explícita, ela tem, ó, o termo quadrático em x, tem o termo linear em x, tem o termo quadrático em y e tem o termo quadrático linear em y, e mais o termo constante, tá? Então, como que eu vou saber se é uma parábola ou se é uma elipse? Então, a parábola, ela vai ter, quando ela está fora da origem, ela vai ter um termo de grau 1, vai ter um termo de grau 1 em uma das variáveis, e vai ter um termo de grau 2 e um termo de grau 1 nas outras, uma das outras variáveis. Então, por exemplo, se a parábola for do tipo x², então ela vai ter o termo quadrático em x e o termo linear em x e apenas o termo linear em y, né? Aqui não, a gente tem dois termos quadráticos, né? Dois termos quadráticos, não apenas um. Mas a gente tem também dois termos lineares, um em x e um em y. Então, é assim que a gente vai diferenciar a elipse da parábola. E observem também aqui que os dois termos quadráticos possuem o mesmo sinal. Então, vocês vão observar que depois, quando a gente ver a elipse, esse sinal aqui vai ser contrário. Então, é assim que vocês vão diferenciar uma da outra, tá bom? Então, aqui também a distância aqui de centro a vértice maior é sempre A para cima e A para baixo, tá? Então, já que a gente aprendeu que é possível representar a nossa elipse com a equação na forma explícita, como a partir da equação na forma explícita voltar para a equação reduzida, né? Então, é isso que a gente vai fazer nesse exemplo. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente precisa transformar a equação dessa forma, certo? Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente agrupa todos os elementos em x, todos os elementos em y, e deixa o termo independente lá do outro lado, tá? Então, o termo constante aqui, 4, eu passei para lá, menos 4. Então, observem que aqui eu tenho todos os termos com x e aqui todos os termos com y. Procurem colocar em evidência essa parcela que multiplica o seu x². Então, observem que o x² está multiplicado por 4, então eu vou colocar o 4 em evidência. O y² está multiplicado por 9, eu vou colocar o 9 em evidência. Então, quando a gente for desenvolver esse quadrado aqui, eu tenho x² menos 2xh mais h ao quadrado. Então, observem que eu já tenho o h ao quadrado e o menos 2xh que eu também já tenho. Só que eu não tenho o termo h ao quadrado, ele falta. Então, o que a gente vai fazer é completar quadrado. Então, observem que eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo deu 2x, portanto, o segundo é 1, né? Então, 1 ao quadrado é 1 mesmo, vou colocar o 1 aqui, né? Só que eu vou somar o 1 aqui multiplicado por 4. Para não alterar a minha equação, eu também vou somar ele lá do outro lado da equação. Da mesma forma que eu tenho y² menos 4y, ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo deu 4y, então o segundo é 2, portanto o quadrado de 2 é 4. Tá? Então, observem que eu tenho aqui o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, o segundo é 2 aqui, né? Mas eu somei o 4 multiplicado por 9, então eu vou somar o 4 multiplicado por 9 lá do outro lado também. Agora eu posso fazer a operação de todos esses elementos constantes aqui do lado direito e escrever isso aqui na forma de potência. Portanto, escrevendo esses elementos aqui na forma de potência, você pode escrever
4x menos 1 ao quadrado, mais 9y menos 2 ao quadrado, e os termos somados constantes igual a 36. Mas a gente quer agora isso aqui igual a 1, então a gente faz o que a gente fez lá atrás, passa dividindo todo mundo por 36, esse 4 que está aqui multiplicando passamos dividindo, assim como esse 9, ou seja, a equação reduzida é representada dessa forma aqui. Aí, a partir daqui, vocês já podem escrever, então, os principais elementos. Você pode determinar o centro, portanto, o centro aqui em 1 e 2, o A é igual a 3 e o B é igual a 2. Portanto, a gente consegue marcar todos os vértices, né? A partir do centro, se o A é igual a 3, observem que como ela tem o x dividido por A, então o eixo maior está no eixo x. A partir do centro 1, 2, eu caminho C unidades para a direita para alcançar o foco, A unidades para a direita para achar os vértices maiores. A mesma coisa, eu vou caminhar para a esquerda para achar o outro foco e o outro vértice. Vou caminhar B unidades para cima e B unidades para baixo para determinar os vértices menores, tá bom? Para achar o C aqui, a gente usa a relação do Teorema de Pitágoras, portanto, C igual mais ou menos raiz de 5. Então, caminhando raiz de 5 para a direita e para a esquerda, a partir do nosso centro, portanto, 1 mais raiz de 5, está aqui o foco, né, na altura do y igual a 2, que é a linha do centro, tá? Então, portanto, os focos em 1 menos raiz de 5 e 2, e 1 mais raiz de 5 e 2. Estamos na altura do y igual a 2, tá? Vou deixar aqui também alguns exercícios para vocês praticarem, considerando as elipses com translação. Muito obrigada por terem chegado até aqui e tchau, tchau, pessoal!